6h32, estamos de volta com o Manhã no Ar e fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha, depois da greve na manhã de ontem, os passageiros do transporte coletivo foram surpreendidos com mais um reajuste da tarifa de ônibus, que agora vai para R$ 3,80. O segundo aumento na passagem em menos de um mês começa a valer no sábado. O usuário do transporte coletivo foi pego de surpresa. Mais um aumento, desta vez 50 centavos. Isso depois da quarta greve em menos de 2 meses, quando 800 mil pessoas foram prejudicadas. Horrível. É um descaso, né, para nós, porque nós somos trabalhadores, né? Nós necessitamos. Tira 3,80, né? É um caos, é um desrespeito para nós. Os empresários também veem olhar para nós também, né? Um absurdo horrível, uma falta de respeito com ônibus sem qualidade, demora que só passar. Entendeu? Só um exemplo, hoje para ir para o trabalho eu tive que acordar às 5h30 da manhã, cheguei lá atrasada, mais do que atrasada, que era para chegar às 7 horas, cheguei 9 horas. Vai pesar muito, né? Porque além de não ter trocado, eles deixam a gente sem passagem, aí fica naquele prejuízo do troco. O novo valor de R$ 3,80 começa a valer nesse sábado. E o reajuste não vai afetar a tarifa estudantil, que continua R$ 1,50, mas afeta diretamente o orçamento familiar em um período de crise econômica. Para ir e voltar para casa de ônibus, vai ser preciso desembolsar R$ 7,60 por dia. De segunda a sábado, ao fim de um mês, apenas uma pessoa vai gastar mais de R$ 180. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, durante entrevista coletiva. Acabou a história de subsídio. A responsabilidade é minha. A popularidade é assim, ela vai e volta. A credibilidade é que não volta, ela só vai. Nós não tínhamos alternativa a não ser fazer o que vou fazer. Responsabilidade minha. A tarifa vai ser R$ 3,80 sem nenhum subsídio. E ao que parece, o prefeito realmente não está preocupado com a popularidade, porque o discurso mudou completamente. No ano passado, quando as empresas e rodoviários iniciaram a pressão pelo aumento da tarifa, Arthur Neto chegou a desafiar a justiça e disse que, se preciso fosse, seria preso, mas, em hipótese alguma, permitiria o reajuste. Passagem é R$ 3,00 de ponto, nem um centavo a mais. Se o Papa Francisco, de quem eu sou ovelha, mandar aumentar, eu vou baixar e vou desobedecer o Papa Francisco. É R$ 3,00 de ponto final. Falei com o secretário de Finanças do Estado ainda há pouco, pedi que ele dissesse se era para atar ou para desatar, porque se desata, a gente paga só a parte deles também. Mas aumento para R$ 3,54 não vai haver, não vai haver. O prefeito chegou a rasgar cartazes dentro de ônibus, que comunicavam que a passagem iria aumentar. No período de campanha eleitoral, o assunto foi usado em propaganda política para convencer o eleitor à reeleição. Menos de um mês depois do início do novo mandato, a prefeitura autorizou um aumento de 30 centavos. Foi quando começou um novo entrave. O governador José Mello decidiu retirar os subsídios e isenção de PVA e ICMS às empresas. De acordo com ele, a prefeitura descumpriu um acordo que garantia os benefícios. Quando eu assumi o governo, eu recebi a visita do prefeito de Manaus, que pediu-me que continuasse a isenção do ICMS sobre o transporte coletivo como uma fórmula de não aumentar a passagem, o valor da passagem de ônibus. Eu disse a ele que o faria desde que a passagem não fosse aumentada. Muito bem. Na campanha, eu vi com muito entusiasmo ele dizer assim: não aumentará, quem manda aqui sou eu não vou permitir isso. Eu fiquei quieto, entusiasmado, porque eu não queria que a passagem aumentasse. De repente ele some, né? Quando volta, ele volta dizendo que vai aumentar a passagem do ônibus. Fiz um apelo ao governador, em termos duros, para que caia em si e perceba que ele concede quase 7 bilhões de incentivos por ano e está se declarando contra incentivar o barateamento de tarifa de transporte coletivo no valor de 43 milhões de reais, mais ou menos. Assim, o Sinetran, Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, estimou que a passagem precisaria custar 24 centavos a mais para cobrir esses custos. Mas a prefeitura foi além. Arthur Neto aumentou em um mês 80 centavos a tarifa. Um reajuste acumulado de 26,6%.
Para tentar compensar, a Prefeitura vai exigir uma contrapartida dos empresários. Serão cobradas melhorias no sistema ainda este ano, como o aumento da frota e até internet gratuita no transporte coletivo. Há uma preocupação muito grande com relação à contrapartida do sistema. Estamos obrigando os empresários a fornecerem, neste ano, 200 novos ônibus, todos com ar-condicionado. Nós vamos retirar do sistema todos os executivos, alternativos, as combis piratas, para que a gente melhore também a qualidade do serviço público. Estamos também estudando junto com o Sinetran a questão da intranet dentro dos ônibus e nos terminais nós vamos aí sim adotar o sistema de Wi-Fi. A Prefeitura também anunciou mudanças no sistema de transporte coletivo em Manaus. Estamos mudando de sistema, então nós vamos migrar ou para o BRT, ou para o aeromóvel, ou aeromóvel e BRT, ou o CIV que a nós foi apresentado, que já é um avanço do BRT. Mas não existem garantias que tudo isso vai acontecer. Muito menos explicações técnicas que justifiquem o preço da passagem. O Tribunal de Contas já acionou a Prefeitura para ter os detalhes, assim como a Câmara Municipal de Manaus. Os vereadores pediram a apresentação e discussão da planilha de custos. Uma audiência foi marcada para a próxima sexta-feira, mas eles também foram surpreendidos pelo aumento repentino. Nós fomos todos pegos de surpresa, fomos para a coletiva do prefeito Arthur, nós não sabíamos o teor, e aí ele anunciou o aumento da tarifa para R$ 3,80. E eu fiquei indignada, porque esse valor não tem base nenhuma. A gente não tem como debater se esse é o valor justo ou não, se está para mais, se está para menos, por conta dessa planilha, que a promessa é que vai ser apresentada nessa audiência pública que vai acontecer na sexta-feira às 9 horas na Câmara. Para o usuário do transporte coletivo, faltam respostas e sobram insatisfações. Mas, por enquanto, só resta preparar o bolso. Um absurdo, né? O trabalhador ter que pagar R$ 7,60 para sair e voltar de casa. Isso se ele usar só um ônibus, né, em cada percurso. A Prefeitura veio agora com esse discurso de que vai precisar aumentar, que não tem mais subsídio, tenta jogar essa responsabilidade para o governo do estado, mas mudou completamente o discurso, como a gente acabou de ver na reportagem. Arthur Neto, durante o período de campanha, chegou a dizer que seria até preso, até mesmo antes do período de campanha, que seria preso, mas não aceitaria que esse reajuste acontecesse. E que se porventura o governador tirasse o subsídio, ele bancaria. Mas agora, na prática, pouco mais de um mês do novo mandato, a gente está no segundo reajuste, um aumento de 26,6% acumulado, né, que saiu de 3 para 3,30 e a partir do próximo sábado, R$ 3,80. Isso causa indignação e não há garantia nenhuma de que a frota vai aumentar, que a qualidade vai aumentar, porque o usuário não quer internet não, ele quer pagar um preço justo e ter um transporte com qualidade. E quanto a esse aumento de tarifa dos ônibus, os órgãos de defesa do consumidor querem que a Prefeitura apresente a planilha que justifica o reajuste pela segunda vez em menos de um mês. E para isso, hoje eles vão protocolizar na Justiça uma liminar para suspender o aumento. A reunião contou com o representante da Defensoria Pública, da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e da Ordem dos Advogados, que vão entrar hoje com uma medida liminar de emergência para tentar evitar o aumento. Os subsídios eles não são discricionariamente concedidos pelo chefe do Executivo. No caso do Amazonas, onde os subsídios são necessários para que não haja transferência desses valores para a população, os subsídios passam a ser direito público subjetivo dos usuários, razão pela qual a Defensoria Pública e a OAB vão acabar intentando com medidas judiciais para que sejam feitas a manutenção dos subsídios. Na Câmara, devem analisar as planilhas que mostram os dados que justificam esse reajuste. E o que a gente vê constantemente, tanto do governo do Estado quanto a Prefeitura, quanto os próprios fornecedores privados, que primeiro eles praticam o reajuste para depois querer explicar o motivo. Isso a gente não está aceitando. Mas isso vai ser feito nesta sexta, um dia antes do aumento começar a valer. Vamos correr contra o tempo para que isso possa ser evitado. É por isso que nós hoje estamos aqui reunidos, todos os órgãos de defesa do consumidor, na escolha da melhor estratégia para poder evitar que isso aconteça.
É preciso correr isso porque já está em cima, né, esse reajuste anunciado ontem. E essas planilhas são um grande mistério. Ninguém sabe o que realmente consta ali e o que pesa tanto para que a passagem chegue a R$ 3,80. O Tribunal de Contas já cobrou alguns dados específicos, mas a Prefeitura até agora ignora e não repassa essas informações que foram solicitadas. A gente espera que esses órgãos consigam intervir. O governador José Mello já deu declarações que se a Prefeitura comprovar a necessidade, ele vai voltar a dar esse subsídio, que é um benefício que ajuda a reduzir o valor da tarifa para o usuário final. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Artuzão engana o povo. Prefeito de Manaus esquece promessa que levou à reeleição e aumenta a tarifa do transporte coletivo para R$ 3,80 em meio à nova greve de ônibus em Manaus. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou no tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E além do preço da passagem, da estrutura dos ônibus e do tempo de espera dos coletivos, uma outra reclamação é quanto à segurança. Preocupação não só do transporte público, mas também nas rotas que transportam os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus, o transporte especial. E para tentar coibir os assaltos, a Secretaria de Segurança Pública lançou o Rota Segura, que vai usar tecnologia para tentar diminuir o número de ocorrências, principalmente durante a madrugada, quando os crimes acontecem com mais frequência. E olha, esse projeto já deve começar a ser testado hoje à noite. No telão, os registros apontam os números de roubos e furtos nas rotas do Distrito Industrial. Foram pelo menos 25 nos últimos 2 meses. É possível ver também onde está concentrado o perigo. Os assaltantes têm mirado nas zonas norte e leste. É fato que as empresas que fazem o contraturno giram na madrugada para pegar seus funcionários, principalmente em locais considerados áreas vermelhas, em que a criminalidade é maior, têm tido maiores problemas, sim, de assaltos a funcionários nos pontos de coleta e a transporte em si. Esses dados serviram de base para um novo projeto que pretende integrar o trabalho das forças de segurança. O projeto vem sendo planejado desde o ano passado. A Secretaria de Segurança Pública forneceu um sistema para que as empresas do Distrito Industrial colocassem informações sobre as ocorrências de roubos e furtos. Foi a partir dessas informações que o projeto nasceu. O Rota Segura quer usar a tecnologia para coibir esses crimes. Uma dessas tecnologias é o botão do pânico. Assim que acionado, uma câmera será ligada e mostrará toda a movimentação dentro do veículo roubado. O investimento será pago pelas empresas. Quando você aciona um botão do pânico, esse botão abre uma câmera aqui no sistema de comando e controle, você está visualizando como a ocorrência está acontecendo, você tem as características da pessoa, do cidadão infrator, você pode saber se ele está armado, se não está armado, quantos são, se existe refém ou não, para poder tomar a melhor decisão e empregar melhor os recursos. Além disso, as câmeras do CIOPS também vão dar apoio e a Polícia Militar deve fazer o patrulhamento ostensivo nos pontos de convergência, os locais onde circulam o maior número de rotas. Nós vamos definir que ponto é esse e, em parceria com as empresas, montar essa tecnologia para que aquele ponto seja considerado seguro, nós possamos visualizar em tempo real aqui, ver, possamos ouvir e possamos falar com o ponto. A tecnologia permite isso hoje. As rotas de pelo menos 15 empresas do distrito devem começar a ser monitoradas ainda nesta terça-feira. E mais para frente, depois do Carnaval, o projeto da SSP também deve ser expandido para o sistema de transporte público e para os taxistas. E agora a gente fala de mais um reajuste, só que de tarifa de energia elétrica, por causa de uma dívida do governo federal com as transmissoras de energia. Até 2024, a conta de luz deve ficar mais cara. Só este ano o aumento é de 7%. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Que dívida é essa que a gente não fez, mas vai ter que pagar? Pois é, Adriane, que reajuste, quanto reajuste para o cidadão brasileiro, né? Muito bom dia para você, bom dia a todos que assistem o Manhã no Ar nesta quarta-feira. Então, essa dívida, como você falou, é do governo federal com essas concessionárias de energia. A conta
é grande, cerca de 62,2 bilhões de reais. E a história também. Aconteceu em 2012. O governo federal exigiu que essas concessionárias de energia de todo o Brasil pudessem se adequar. Eles anteciparam os contratos, os contratos de concessão com eles. Em troca, eles poderiam receber indenizações de contratos e também relacionados aí a todas as obras que eles fizeram até no ano de 2000 sobre a modernização dessas redes. Até aí tudo bem. Houve também uma medida provisória da então presidenta Dilma Rousseff falando o seguinte: essa medida, ela mudou o marco da energia elétrica. Ela reduziu os subsídios para poder reduzir a energia elétrica. Houve essa redução em 2013, cerca aí de 20%. Só que o que aconteceu foi o seguinte: o governo não teve mais dinheiro para poder pagar esses subsídios e também pagar essas indenizações feitas para essas concessionárias de energia. Então, o que aconteceu? Houve aquele tarifão em 2015, houve um aumento de 50%. E agora, depois de uma conta feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente vai ter que pagar toda essa dívida. Infelizmente, como é que vai acontecer esse pagamento dessa dívida? Vai ser dividida em parcelas. Esse ano de 2017, a gente deve pagar um montante aí de 10,7 ou 10,8 bilhões de reais que vão ser repartidos para todo o Brasil. Todo o Brasil, então vai ser repartida essa dívida. Então, esse reajuste, ele vai servir aí uma base de 7,17%. Por que é uma base? Porque pode ser tanto para mais quanto para menos. Agora, as pessoas que moram na região norte vão ficar mais tranquilas. Não é tão tranquila assim, porque vai haver o reajuste, mas mesmo assim vai ser menos como se fosse no sudeste. Porque a gente, aqui o Amazonas, por exemplo, fica próximo de usinas elétricas. Então, a gente tem um abatimento maior. Então, essa variação vai variar entre 1,17% até 11%, ou seja, as pessoas que moram no Sudeste, que vão ser mais afetadas, elas podem pagar um reajuste de até 11%, mas a média de reajuste para 2017 é de 7,17%. Agora, olha só, essa dívida, Adriane, ela já era para ser paga desde 2013 pelo governo federal, já era para ter sido negociada há muito tempo, só que houve negociações, e aí quando as pessoas, os empresários dessas concessionárias de energia elétrica foram fazer as contas, estava dando 62,2 bilhões e 35,2 bilhões é só de juros, ou seja, a gente vai pagar 62,2 bilhões, sendo que a gente poderia pagar muito menos se não tivesse essa medida provisória e se também não tivesse esse acordo feito. E agora que está sendo pago. A gente nem deveria ter pago, na verdade, esse dinheirão todo com esse reajuste. Ainda mais com esses juros, um dinheiro ainda maior que vai pesar sim no bolso do consumidor brasileiro, do consumidor amazonense, que já está com um problema relacionado aí com a gente acabou de ver no programa, com a energia elétrica, também, agora também com a tarifa de ônibus, que eu ia falar, de R$ 3,30 para R$ 3,80 ainda, com essa questão da energia elétrica, com esse reajuste, é mais um peso. Tem também a comida, você dona de casa que assiste a gente, vai ter toda essa questão aí de mais aumentos e reajustes, e a gente traz essas notícias para você. Infelizmente vai pesar sim no bolso das pessoas, dos trabalhadores aqui do Amazonas. Adriane. O reajuste da tarifa de ônibus, os dois reajustes somam aí 26,6%. Já a tarifa de energia elétrica vai aumentar em média 7%. A gente já paga uma conta que não é nossa por conta daquela distribuição de energia depois do linhão de Tucuruí que foi interligado ao sistema. A gente entrou no sistema nacional, então chove menos, a gente paga mais, quando tem a geração de energia prejudicada, principalmente no sul e sudeste do país. Enfim, são vários problemas. Nos últimos 2 anos, a nossa conta de energia já aumentou cerca de 50% e agora mais esse reajuste. O trabalhador vai ter que se esforçar bastante, porque o salário mínimo foi o primeiro ano em que seguiu o índice de inflação, então reajustou um pouco mais de 6%. Não houve ganho real nenhum. Em compensação, os demais reajustes são bem maiores do que a gente pode pagar, Danilo? A tendência é que o índice de inadimplência acabe aumentando. Pois é, esse que é o grande medo da população, porque pela falta de administração do poder público, tanto do governo federal quanto pela prefeitura aqui de Manaus, falta de administração do governo do estado, essa falta de administração de todo o poder
tem que pesar nas pessoas que vão ter que se rebolar, por ter que administrar as contas mais uma vez para poder tentar se adequar a esse novo orçamento aqui do amazonense. E essa taxa de inadimplência já é grande aqui no Amazonas. De 2016 a 2015, houve um aumento aí de quase 20%. A gente não tem os dados de 2016 e 2017, mas também deve aumentar, porque houve reajuste, esse reajuste de 26,6% aí da questão do ônibus. Agora, a questão da energia elétrica, é bem provável que o amazonense fique apertado e que realmente volte a essa taxa de inadimplência aumentar bastante. A gente espera que não, né? A gente espera que as pessoas querem pagar as contas, querem um serviço correto, querem ficar em dia com todas as contas, mas infelizmente com esse aumento a cada dia fica cada vez mais difícil arcar com todas essas contas, né, Adriane? Complicado. Danilo, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E agora a gente faz um intervalo e volta falando sobre a possibilidade de febre amarela aqui no Amazonas. Isso porque a Fundação de Vigilância em Saúde começou a investigar a morte de macacos de diferentes espécies no interior do estado e a gente traz esses destaques daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.